Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, vamos para mais uma aula aqui, tá? De Revolução Industrial. A aula anterior, que foi ao vivo, eu falei e tratei sobre a definição, né? Então a gente viu as definições do o que caracteriza uma revolução industrial, o que torna a revolução industrial um fenômeno social, né? Então, primeiro, para haver uma revolução industrial, temos uma mudança drástica na força motriz, né? Nessa força motriz aqui, né? Então passa de manufatura, que é uma força motriz natural, para uma maquinofatura, que é uma transformação físico-química, algo não natural, artificial, portanto, né? Temos também um êxodo rural, né? Tem que haver um êxodo rural para ter mão de obra, para ter um fluxo de pessoas grandes no ambiente urbano. Então, um dos fatores aí que são acompanhados de uma revolução industrial é um forte êxodo rural. Outra coisa, pessoal, é a atividade industrial ela rivalizando com a agricultura. O PIB de uma revolução, de um país que passa por revolução industrial, para se caracterizar mesmo de fato, o PIB dele ele é superior à produção agrícola, tá? Então, parem um pouco para pensar aí em quanto tempo levou e demorou para o Brasil se tornar um país industrial, né? Um país misto, né, de economia mista, onde a indústria ela tem forte peso, mas para muito pouco tempo atrás ela ainda era um PIB inferior de produção em relação à pecuária, à agropecuária, né? Então, essa é a característica, eu passei rapidamente aqui, só para dizer para vocês, a gente já explicou isso daí, né? Também já expliquei esse processo, como é que funciona uma máquina a vapor, né? Aqui temos a imagem de uma locomotiva funcionando a vapor. E aí a gente vai para a nossa aula de fato, que é o pioneirismo inglês, tá? A Inglaterra ela foi o primeiro país a passar por uma revolução industrial. Então veja só, outros países não tinham passado ou não tinham indústrias, tinham em alguns países, como alguns principados alemães, por exemplo, a Prússia, né, que fazia parte da Confederação Alemã, Confederação Germânica, substituída, né, depois da época napoleônica, da era napoleônica, pelo Império Sacro Romano, pelo Império Sacro Império Germânico. E Holanda tinha indústrias, né? A Itália, o norte da França, eram países industrializados, mas nenhum tinha passado por uma revolução industrial, de fato, né? A Inglaterra sim, a Inglaterra passa. Só que esse processo começa muito tempo atrás, né? Onde vai vários e vários fatores construindo esse pavimento onde aí vai passar essa indústria pesada da Inglaterra. Então, lá no século XIII até o século XVI, nós vamos ter os cercamentos, os enclosures, né? Onde várias e várias terras comunais, propriedades, terão uma nova configuração. Em vez de produção agrícola para alimentar as pessoas ali, ela vai ser voltado para a produção de lã, tá? Lã de ovelha e tudo mais. Então, essa produção de lã para abastecer o mercado interno da Inglaterra, externo também, né? Então temos aí os cercamentos. Os cercamentos é um processo que iniciou-se lá no século XIII. Vai provocar também um êxodo rural. Por quê? Temos, pessoal, poucas pessoas para cuidar de ovelhas, mas para plantar, para arar a terra e colher, precisa de muito. Então, quando se cerca essas terras e coloca ovelha lá, uma demanda muito grande um número muito grande de pessoas vai ficar desempregada. Então eles começam a ter um fluxo para os centros urbanos, tá? Em 1651 a gente vai ter o ato de navegação, tá? O ato de navegação é muito importante. A expansão da marinha, né, da marinha inglesa, né, que vai dar as condições para a vazão desses produtos quando chegar a Revolução Industrial de fato, né, porque vai acontecer
por volta de 1780, 1760, alguns já dizem ali que já está iniciando a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, o ato de navegação tornou, né, a Inglaterra, que já era atrasada na navegação, uma potência, tá? Vai dominar os mares. Inclusive, na aula de Era Napoleônica, nós vamos ver o tanto que ela é forte nas batalhas contra a França Napoleônica. E aí temos o destaque para o Almirante Nelson, né, que vai fazer uma vitória, né, em cima de Napoleão. Outra condição interessante é a Revolução Gloriosa de 1669, onde o Estado inglês começa a aderir mais pautas burguesas, né? Não se esqueçam que a burguesia, formada aí por um grupo específico, vai conseguir espaços nas câmaras dos lordes e as suas pautas serão mais favorecidas. Então nós vamos ter pautas burguesas entrando aí na votação e passando, né? Então condição propícia para a Revolução Industrial. Por quê? A classe que vai produzir a Revolução Industrial, no caso que eu digo fornecer capital para isso, é a burguesa, não como força produtiva, que são os proletários, né, os operários, vai estar no comando de um país, né, vai estar junto, né, dessas pessoas que comandam os países. Outra condição é o puritanismo, que faz muito sentido. Por quê? O puritanismo é o calvinismo inglês, né? Na França vai ser o Huguenote, presbiteriano na Escócia. Então, nós temos os puritanos na Inglaterra, inclusive vai ter uma revolução chamada Revolução Puritana, onde a religião puritana cria esse favoritismo à produção de capital, ao acúmulo de capital. Então veja só, a religião puritana, dos critérios dela é a não gastar dinheiro com desperdício, né? Então não perder dinheiro, mas gastar dinheiro com aquilo que te dá mais dinheiro, porque era inclusive um dos sinais dessa pessoa estar salva, porque eles acreditavam no destino manifesto, ou seja, Deus já escolheu a pessoa, saiba, Deus já sabia que você ia ser salvo. Existem alguns sinais de que você vai ser salvo, um deles é a dignidade através do trabalho, a sua produção através do trabalho, né? Então, olha lá, acúmulo de capital para gerar mais capital, né? Uma das regras do puritanismo, né, dessa religião, é você não gastar dinheiro com aquilo que o dinheiro vai embora. Então, eu diria com jogos de azar, né? Com prostituição, dando dinheiro para os outros, emprestando dinheiro para os outros. O dinheiro é muito importante para gerar mais dinheiro nessa religião. Então, vamos ter um grupo na Inglaterra com muita grana, mas muita grana mesmo, tá? Investimentos, então, na industrialização. Outra coisa, pessoal, os recursos minerais. A Inglaterra tinha vários, né, propícios para a Revolução Industrial. Carvão mineral, né, que queimando carvão mineral temos um vapor muito grande nas caldeiras e aí é um combustível excelente para as máquinas a vapor. E o minério de ferro, né, que é propício aí para a construção das estradas de ferro, das locomotivas e tudo mais. Então, temos dois recursos minerais abundantes na Inglaterra, onde ela vai utilizar disso para desenvolver a sua indústria. A Inglaterra, em 1721, vai começar a ter um papel mais de protecionismo, tá? Então, ela vai favorecer mais os seus produtos e vai deixar de entrar produtos de pano, inclusive têxtil, né, de outros países para favorecer o seu. Então nós estamos falando sobre um liberalismo clássico, um liberalismo econômico, onde eles vão fazer um forte protecionismo, tá? Então a maioria dos países aí, principalmente a Inglaterra, né, que vai tratar bastante sobre liberalismo, né, com essa concepção econômica liberal, não vai ser muito liberal, não. Eles vão exigir mais dos produtos indianos e favorecendo mais o dele, né, na entrada de outros países. Ok? Pessoal, agora
nós vamos tratar especificamente na próxima aula, na próxima aula, a aula que vai ser ao vivo amanhã, nós vamos tratar mais sobre os problemas, as consequências imediatas, ok? Então, boa aula para vocês e espero você amanhã, meio-dia, para nossa aula, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.